Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 3. Primeiro versículo, nós lemos o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira, e cingiram-se. Vamos orar mais uma vez, irmão. Fecha os teus olhos. Toda ministração da palavra terá um poder, um valor e um fruto imensurável quando o Espírito Santo pode penetrar o nosso espírito e revelar, transformando um simples ensino em palavra viva dentro de nós. Peça isso ao Espírito Santo nesta hora. Peça você pessoalmente: Espírito Santo, eu quero ser testemunha viva de que o Senhor fala e me ensina, e os meus olhos são abertos, e eu compreendo, e a Tua palavra penetra dentro de mim com poder, gerando vida, me ensinando, me transformando, me edificando. Nós te pedimos isso, Espírito Santo, porque aprendemos na Tua própria palavra que é o Senhor quem faz isso. E nós te pedimos, tenha toda a liberdade para agir dentro de nós, revelando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma série de estudos, irmãos, que nós vamos ter aqui, em algumas reuniões, que tem um título: Ele come pó. Esse é um título interessantíssimo, diferente, que eu nunca tinha imaginado, mas o Espírito de Deus foi me despertando nesses últimos dias para esse assunto. Ele come pó. E é um estudo sobre a operação do maligno na terra. É um estudo sobre como o maligno opera ao nosso derredor. E como que ele opera? Ele come pó. Essa é uma palavra de Deus. Nós lemos um texto. Satanás, que é o desobediente, o rebelde, que se rebelou contra Deus no céu e foi expulso do céu por causa da sua ousadia, rebeldia e desobediência. Ele teve um propósito quando viu o homem na terra: eu vou semear neste homem o mesmo que eu tenho dentro de mim. Eu quero ver o homem fazendo o mesmo que eu quis fazer com Deus, tomar o seu lugar. E a ação do diabo através de um animal, e é uma possessão demoníaca, e uma possessão num animal que era o animal mais esperto que Deus havia criado, a serpente. Nós não conhecemos o que é uma serpente. A serpente pura que Deus criou é um outro animal completamente diferente e que inclusive não rastejava. Andava, não sei te explicar como, mas em pé. E por ser o animal mais esperto, provavelmente essa foi uma das características que o diabo escolheu para usar este animal.
possuiu esse animal, a serpente, e se apresentou à mulher e disse: vocês foram enganados. Se vocês comerem dessa árvore, vocês serão iguaizinhos a ele. E se vocês forem iguais a eles, ou se vocês forem iguais a ele, vocês poderão ser maior do que ele. O mesmo que Satanás desejou, ele tentou implantar no homem, ser igual a Deus, ou se tornar maior do que Deus. Esse desejo maligno leva o homem, no seu autogoverno, a uma posição de desobediência. Quando eu sei o que eu quero, não adianta outro dizer o que eu devo fazer. Eu sei o que eu quero e acabou, tá bom? É ou não é assim? Você já viu um burro empacado, irmão? Ele sabe o que ele quer, ele não quer sair daquele lugar, ponto final. Por isso essa imagem, um burro empacado. Ele sabe muito bem o que ele quer, ele não é burro coisa nenhuma, ele é muito inteligente. E ele gruda as patas ali e ninguém o tira dali. Ele sabe o que ele quer. Quando alguém sabe o que quer, fica quase impossível demovê-lo da ideia, do caminho. Quanto mais nós nos tornamos autodirigíveis, mais nós sabemos o que queremos e menos ouvimos o que alguém pode dizer, sugerir ou aconselhar. Em se tratando de sugestão de um outro, pode ser que seja até bom não ouvir. Porque talvez você saiba muito bem o que quer e o que você quer é perfeitamente correto. E talvez a sugestão de alguém seja o caminho errado. Mas nesse caso aqui, não se trata disso. Nesse caso aqui, é o homem com toda a sua pecaminosidade, com toda a sua limitação, com toda a sua rebeldia, com toda a sua cegueira, se autogovernando. E não dando atenção à voz do Espírito de Deus, que é condução perfeita. E quando eu não sigo algo que é correto, perfeito, dirigido por Deus para um propósito perfeito, isso significa desobediência. Quando um pai instrui uma criança em um procedimento e aquela criança desobedece, aquela criança está estabelecendo o seu autogoverno. Há uma idade em que a criança precisa ser ensinada, e se ela não corresponde ao ensino, ela precisa ser revestida de disciplina, porque a disciplina estabelece o lugar do ensino. Se passou o tempo disso, os pais verão um adolescente rebelde que sabe o que quer e não obedece a ninguém e não segue a conselho nenhum e são taxados de, olha, adolescente é assim mesmo, é difícil. Não, adolescente nunca foi assim. Adolescente foi uma criança pura e inocente que precisava ser ensinada para que não criasse o seu autogoverno, mas sim fosse governada pelos seus pais, com sabedoria, com prudência, com inspiração de Deus, a fim de que fosse conduzida, a fim de ser conduzida pelo caminho correto. Quando nós descobrimos que podemos dar os nossos pulos, podemos dar as nossas escapadas e fazer o que nós queremos, porque agora eu sei o que é melhor, eu sei o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que não é, eu sei, então eu decido, dá licença. E essa expressão, ela é tudo. Dá licença. E tem dá licença que realmente põe uma muralha
Se alguém veio sugerindo uma coisa e o outro não gostou, se sentiu humilhado ou se sentiu de alguma forma confrontado, basta falar assim: escuta, dá licença, a vida é de quem? Você simplesmente dá um nó no outro. E olha, com o nosso autogoverno, nós vamos dizendo muitas vezes para Deus: Deus, dá licença. Deus, dá licença. Deixa eu fazer o que eu quero. Deixa eu reagir do jeito que eu quero. Deus, deixa eu fazer do... Senhor, por favor, dá licença. E esse autogoverno nos leva à desobediência. Saber demais. Ou poderiam passar a cuidar de si mesmos. A desobediência de Adão e Eva gerou primeiro morte espiritual. Deus havia dito a Adão e Eva: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrereis. E Satanás disse: Deus estava blefando com vocês, vocês não vão morrer, podem experimentar, não vão morrer. E verdadeiramente eles comeram do fruto e não morreram. A Bíblia traz relatos de Adão e Eva ali, depois fora do jardim, e por mais uns 900 anos. Mas a verdade é que naquele momento, naquele instante da desobediência, o espírito de Adão e Eva morreu para Deus. E a primeira consequência da morte espiritual gerada pela desobediência foi vergonha, nudez, um sentimento de incapacidade, um sentimento de impossibilidade de caminhar, de ir para qualquer lugar. Estou nu, estou incapaz de qualquer coisa, que vergonha! E é tudo que o diabo quer fazer com cada um ser humano. Segunda consequência que houve com a desobediência: dor e sofrimento. Mais adiante Deus fala a Eva: com dores de parto, as suas dores multiplicadas, você dará à luz aos filhos. Esse é um texto que, pela redação do Espírito Santo, até nos leva a pensar, a conjecturar, numa coisa que não tem a menor importância para nós, mas nos leva a pensar que provavelmente Adão e Eva tiveram muitos filhos antes de deixarem o Éden, antes de Caim e Abel. Por isso Deus disse a Eva: eu vou multiplicar a dor do parto. Então provavelmente ela já tinha parto e já tinha alguma dorzinha. E Deus disse: eu vou multiplicar as dores do seu parto. E com relação ao homem, ele disse: você vai ter que comer do suor e do trabalho penoso na terra. Então, irmão, se a mulher tem dores de parto, é fruto do pecado da desobediência. Se o homem tem que ralar, meu Deus, segunda-feira, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que, meu Deus, quanta... É fruto do pecado da desobediência. Primeira consequência, morte espiritual. Segunda consequência, dor e sofrimento. E terceira consequência, a morte física. Leia lá, capítulo 6 de Gênesis. No versículo 3, nós lemos assim: então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Hoje nem isso. O homem já, o corpo físico nem aguenta. Nós temos uma segunda prova dessa morte física que entrou na dimensão do homem, que logo em seguida a Bíblia relata o nascimento de Caim e Abel, mas relata a briga entre os dois e a morte de Abel. Adão e Eva nunca tinham visto aquilo, e a Bíblia não fala quantos anos eles moraram no Éden. Conforme aquela expressão, nós podemos até imaginar que eles tinham tido filhos no Éden. A Bíblia não relata quanto tempo
se passou, a vivência de Adão e Eva no Éden. E certamente eles nunca tinham tido aquela experiência. A primeira experiência de morte que eles tiveram foi porque Deus imolou, matou um animal e preparou a pele do animal para ser vestimenta para Adão e Eva. Se eles viram isso, eles devem ter ficado chocados, traumatizados, apavorados. E quando eles viram Abel morto, devem ter ficado mais aterrorizados ainda, porque o homem não sabia o que era morte. Não sabemos quanto tempo ele viveu no Éden, e viveu um tempo sem ver morte, sem ter noção do que é isso. Viveu vida plena, 3 consequências ou 3 dimensões. E por último, nós podemos ver lá em Gênesis 6 mesmo, o verso 5, nós lemos assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Versículo 8, ninguém, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Versículo 12, viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruirei juntamente com a terra. A consequência do pecado de Adão e Eva não apareceu instantaneamente, como o homem imaginou, mas ela instalou-se instantaneamente. O homem passou a morrer fisicamente, passou a morrer emocionalmente, passou a morrer em todas as dimensões, até o ponto em que Deus falou assim: não suporto mais, o homem será exterminado da face da terra. Irmão, eu estou dando essa introdução para que eu e você entendamos um primeiro estudo dentro desta série, Ele Come Pó. Um estudo sobre o que é desobediência. Desobedecer a Deus traz consequências para nós tão violentas. E depois nós não conseguimos nos lembrar que estas questões que estão nos cercando são consequências da desobediência. Mas como é que eu vou obedecer se eu nem sabia? A Bíblia diz que os homens são indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis, porque Deus manifestou sua vontade e seu projeto através dos profetas, dos seus servos no Velho Testamento, através de Jesus, na cruz do Calvário. Deus manifestou o seu projeto, sua vontade, através dos apóstolos, da igreja, do Espírito Santo hoje, e através até mesmo da natureza. É evidente, é claro, o projeto de Deus. E nós vivemos num país em que todos nós já ouvimos o projeto de Deus, já fomos convocados, chamados por Ele a prestar atenção na sua palavra, para sabermos o que é que temos que obedecer, e não desobedecermos sem saber. Não adianta, você pode chegar no país que for e dizer: mas eu não sabia dessa lei aqui. Vai ser preso, ou vai pagar a multa, e se dependendo do país, vai morrer. É verdade. Desobediência é uma das atitudes ou dos posicionamentos que cada um de nós podemos tomar contra Deus em todo instante, e que traz consequências violentas sobre todos nós. Há um escritor chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um judeu
ele nasceu aproximadamente no ano 37 depois de Cristo e viveu até o ano 103. Então ele viveu aquele tempo depois da morte de Jesus, o tempo em que Roma ainda permaneceu em Jerusalém, em Israel, o tempo em que o templo foi destruído no ano 70, em que o povo de Israel foi disperso pela face da terra. Ele viveu tudo aquilo e depois ele foi para Roma. Ele tinha alguma influência, algum acordo, ele tinha alguns relacionamentos com os romanos e ele foi morar em Roma e em Roma ele escreveu tudo aquilo que ele ouvia, tudo aquilo que ele viu, como um escritor e um historiador. Ele nunca foi bem aceito pelos judeus, porque os judeus o viam como um traidor, já que ele tinha íntimos relacionamentos com os romanos, que eram os opressores de Israel. Mas todos os documentos de Flávio Joséfo são reconhecidos como autênticos, e Flávio Joséfo traz o relato de inúmeras histórias bíblicas com detalhes ampliados que não servem para o nosso crescimento espiritual, mas servem para o nosso entendimento de algumas coisas da Bíblia. E eu quero ler uma passagem do texto de Flávio Joséfo que diz respeito a Gênesis 10 e Gênesis 11, que é exatamente a história do neto de Caim. O neto de Caim se chamava Nimrod. Nimrod foi o homem que construiu a Torre de Babel, que estabeleceu na planície de Sinear, onde hoje é o Iraque, estabeleceu a Babilônia, o maior símbolo de um governo rebelde contra Deus. Nimrod reuniu os homens e decidiu edificar uma torre, porque eles sabiam do dilúvio. E eles decidiram, nós vamos edificar essa torre, se esse tal de Deus resolver mandar outro dilúvio, ele vai se ver conosco, porque nós vamos ter uma torre, vamos alcançar o céu, e nós não precisamos desse Deus, nós não queremos saber desse Deus. Satanás estava de novo tentando o mesmo projetinho dele, fazer com que o homem se colocasse acima de Deus. E isso não diz respeito a um projeto assim, gigantesco, mundial. Isso diz respeito às nossas atitudes de autogoverno. Agora veja só então o texto. Os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão, que haviam nascido 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros que deixaram as montanhas para morar nas planícies. E o que os outros não ousavam fazer, tanto estavam ainda assustados com a desolação universal que havia sido causada pelo dilúvio, mas estes animaram com o seu exemplo a imitá-los e passaram a viver nos vales também. Deram o nome daquela planície de Sinear, a primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as desinteligências que de outro modo poderiam ser suscitadas entre eles. Mas esses homens rudes e indóceis não obedeceram e foram castigados pelo seu pecado, com os males que lhe sucederam. Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhes segunda vez que formassem outras colônias. Mas esses ingratos, que se haviam esquecido de que eram devedores de todos os seus bens a ele, e os atribuíam a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente perdê-los. Nimrod, neto de Cão, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus. Eu quero corrigir, eu disse antes, Nimrod, neto de
Caim, ele é da descendência de Caim, mas na verdade, quando Deus destruiu todas as coisas, toda a terra, ele passou a ser a descendência maligna na terra, mas não de Caim, de Cão. Eu me equivoquei, falei errado, e aqui está corrigido. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, ele os persuadiu de que deviam unicamente ao seu valor e não a Deus toda a sua fortuna. Esse texto foi escrito por Flávio Josefo lá por volta do ano 70, 80 ou 90, no máximo. Ele morreu no ano 103. É um texto de um judeu que não temos nenhuma noção, nenhuma indicação de que se converteu a Jesus, mas que era um escritor, um historiador, um homem íntegro, um homem consciente das coisas e que escreveu um texto à luz de um entendimento muito nobre e que traz com evidência a posição de Nimrod e daquele povo em desobedecer a Deus. E numa expressão tão clara, eles estavam acreditando não a Deus, a sua fortuna, o seu governo, mas a eles mesmos. Estava outro dia ouvindo uma pessoa, ele falou assim, não, tudo bem, Deus abençoa, Deus faz, mas eu é que faço, eu é que tomo, eu é que tenho que me levantar, Não somos nós. Não nasce em nós. Tem coisas que nós precisamos fazer, mas vem de Deus. Se eu não reconhecer que tudo vem de Deus, eu começarei a viver como Nimrod, como Adão e Eva, como Satanás, desenvolvendo um autogoverno e me levando à desobediência de tal forma que vou sofrer aquelas consequências na vida, nas finanças, na família, no casamento, na história, e não estou nem prestando atenção que eu mesmo estou gerando aquilo. Ele continua dizendo, e como ele aspirava ao governo e queria levá-los a escolhê-lo para ser chefe e deixar a Deus, isso é Nimrod. Na verdade, um principado demoníaco que está até hoje em todas as culturas e cidades do mundo, através de um elemento que a Bíblia chama de postes ídolos, e que hoje nós conhecemos, está ali na Praça 7, é um obelisco. Em todo o mundo você vai ver um obelisco, que é uma peça, um objeto construído lá na Babilônia, levado depois por Semíramis para o Egito, e construído no Egito um que é literalmente o mesmo, relíquia, que está lá na Praça São Pedro em Roma. Dizendo, esse principado de Nimrod, ou Deus Sol, ainda atua. Esse homem, Nimrod, queria ser chefe desse povo e fazer com que eles deixassem a Deus. Ofereceu-lhes para protegê-lo contra Deus, se ele ameaçasse a terra com outro dilúvio. Construiu uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, mas que ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar por esta estulta persuasão de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus, e começou a trabalhar nessa obra com ardor incrível. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse à altura acima de toda e qualquer expectativa, mas sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume. Ele não sabia naquela época que betume é petróleo e que devia estar tão virgem, tão puro, tão à flor da terra, que tinha uma consistência possível de ser usada para aquela construção. E nós sabemos que o Iraque é uma região no Oriente Médio de grandes reservas de petróleo. Ele continua dizendo, construíram de tijolos, cimentando-a com betume para torná-la mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los, como havia feito aos seus predecessores, cujo exemplo, porém, lhes havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante, de tal modo que não mais se entendiam. Essa confusão fez que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel, em hebreu, significa confusão. Diga, confusão.
Repita comigo: toda confusão é fruto de desobediência, é consequência de desobediência, de autogoverno. Está para nós entendermos e aprendermos isso. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu, mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada, e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia à cidade, que ao depois foi construída naquele mesmo lugar. Eisteu também fala desse modo, é um outro comentarista do campo de Sinear, onde Babilônia está localizada. Disse que os sacrificadores que se salvaram desta grande catástrofe, com as coisas sagradas destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinear de Babilônia. O historiador conta que uma tempestade depois derrubou essa torre. E com certeza ela foi derrubada. Não existe mais essa torre. Mas a Bíblia relata a história de Deus intervindo e dizendo: desçamos e confundamos o homem, a sua língua, porque eles são um e o que intentarem fazer obterão êxito. Deus dividiu o idioma e espalhou por toda a terra. É interessante o detalhe que ele relata, nós não temos condição de provar que isso é verdade, mas ele relata e ele tem um grau de fidelidade que pode ser levado em consideração. Ele relata que Deus havia instruído aquele povo: gente, se espalhem, para vocês cultivarem mais terra, a terra está virgem. E aquele povo, instigado por Nimrod, disse: esse Deus não quer o bem de vocês, esse Deus está querendo espalhar vocês, para que ele possa destruir vocês. Não se espalhem, vamos ser só um. Eu quero enfatizar o mesmo traçado histórico. Satanás vindo a um homem e dizendo: você não precisa de Deus, você pode se autogovernar, você não precisa saber. Não é assim, na verdade não é assim. Olha, essa é a forma do pastor entender, essa é a forma da igreja entender. Cada um pensa de um jeito. Olha, cada cabeça uma sentença, gente. Não precisa seguir, isso é fanatismo, não precisa seguir assim. Você pode decidir por você mesmo, você pode se autogovernar. E nós estamos vendo nesse mesmo traçado que esse autogoverno leva à desobediência, e a desobediência leva à confusão, a confusão que traz morte, traz tantas consequências, e tem muita gente com a vida toda embaraçada, toda confusa, toda perdida, porque desobedece a Deus o tempo inteiro, num procedimento talvez até inconsciente de autogoverno. Eu decido, eu quero. Os filhos da desobediência geram o alimento da serpente. Do que é que a serpente ia comer? Leia comigo. Leia o texto de novo. Gênesis capítulo 3. O verso 14 diz assim: disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Do que é que come a serpente? Do pó da terra. Deus não está falando da cascavel, Deus não está falando da jararaca, Deus não está falando das cobras, que comem pó também. Deus está falando de Satanás. E do que é que ele se alimenta? Satanás se alimenta do pó. Agora, quem é o pó? Fomos feitos do pó da terra. É uma verdade, irmão. O diabo vai se alimentar daquilo que é nosso, dos nossos feitos,
das nossas decisões, das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso procedimento. É disso que o diabo vai se alimentar. Um exemplo tão simples. Leia comigo Efésios capítulo 2. Paulo fala sobre isso. Desobediência. Como tudo que o Espírito Santo escreveu, Paulo fala sobre isso de forma perfeita. Efésios capítulo 2, nós lemos assim no verso 1: Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos. Como? Nos desejos da nossa carne. Repita comigo. Nos desejos da nossa carne. Segundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu pensei assim, eu decidi assim, e eu vou fazer assim. Não me interessa. Autogoverno, que leva à desobediência, que é um espírito que opera em todo aquele que não tem o governo do Senhor. Irmão, quando nós vemos toda a tecnologia e o maior discurso do Greenpeace ou de qualquer ONG que cuida da ecologia é que as fábricas que produzem os bons produtos que nós queremos são as mesmas indústrias que produzem todo o mal que está nos matando. O lucro que o homem precisa tanto tem o custo do lixo atômico, da bateria do celular, tem o custo de tanta coisa que está destruindo a própria terra. Significa, a destruição maligna, ela se alimenta das nossas próprias realizações. Tudo o que nós geramos, fruto das nossas intenções, da nossa carne, da nossa forma de pensar, tem um preço alto. Os Estados Unidos é um dos lugares mais deliciosos para alguém que gosta de carro passear. Porque vai ter estradas maravilhosas, o país inteiro irrigado de estradas maravilhosas e carros gigantescos, grandes, espetaculares, maravilhosos, que você aluga com facilidade ou que você compra com facilidade. E o americano gosta de carros grandes. Blazer, lá, você olha as Blazers, elas parecem carrinho michuruco, porque lá é Explorer para cima, é Expedition, lá são carros gigantescos, porque o americano gosta dos carrões, e passeia, e viaja. Porém, hoje já estão pagando a conta, a gasolina custa caríssimo, estão desesperados tentando mudar a frota nacional por um carro mais econômico, mas isso não se faz de uma noite para o dia. O próprio prazer da carne dele se transformou no problema para a sua existência. E nós não estamos aqui falando mal dos americanos, porque isso acontece conosco também. Por que que o rio Arrudas está desse jeito? Por causa daquilo que nós chamamos de progresso. Esse é um exemplo tão simples, e você pode continuar no seu raciocínio, você vai se lembrar de inúmeros outros exemplos em que o maligno, a destruição, o prejuízo, o fracasso, as consequências gravíssimas foram produzidas pelos nossos próprios deleites. O maligno come pó.
E nós podemos dar nomes a esse pó. O diabo não tem legalidade alguma, direito algum, de vir sobre nós e fazer o que ele quer. O diabo não tem esta legalidade. Por um simples motivo: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, comprou o nosso escrito de dívidas, ou o nosso escrito de dívida, ressuscitou, desceu ao inferno e tomou as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem legalidade alguma. E antes mesmo disso acontecer, Deus deu legalidade da terra ao homem. O diabo não pode fazer nessa terra nada que não seja através do homem. Nem Deus pode fazer algo nessa terra sem que seja através do homem. Por isso ele enviou a Jesus, nascido de mulher, homem, carne, porque Jesus como homem poderia ter a natureza de Deus e como homem tinha legalidade sobre a terra. Então ele podia executar o que quisesse na terra através de Jesus. Assim como hoje Deus só pode executar alguma coisa nessa terra através de mim e de você, que somos homens a quem ele mesmo deu legalidade à terra. Por isso o Espírito Santo habita dentro de nós e faz a obra que Deus quer fazer através de nós. A cura, a libertação da sua família, as bênçãos sobre você, as bênçãos sobre seus vizinhos, as bênçãos no trabalho, na empresa, virão de Deus através de mim e de você. Está nas nossas mãos a execução de algo que será o canal, o instrumento para Deus gerar bênção nessa terra. Mas está também nas nossas mãos a condição de gerar alguma coisa, que é Satanás, que se alimentará dela. E dando nomes ao pó, o primeiro nome que nós vamos dar se chama desobediência. Queremos alimentar Satanás? Basta desobedecer. Desobedecemos parâmetros de Deus, desobedecemos condutas de Deus que estão escritas para nós aqui na Bíblia. Desobedecemos princípios de Deus, sabendo ou não sabendo, entendendo ou não entendendo, desobedecemos. E a desobediência gera consequências gravíssimas. E se podemos dar um nome a essas consequências, podemos reuni-las todas numa só: pó. E o diabo vai se alimentar disso. E ele alimentado em nós, ele pode fazer o que quiser conosco. Ele passa a ter legalidade. Assim como o homem põe a fábrica e inunda o ar de poluição e depois come disso e sofre as consequências, assim também o homem vai dar alimento a Satanás e vai comer as consequências junto com ele. O diabo não pode nada se o homem não lhe alimentar. Mas se o homem alimentar a Satanás, cumpre-se o que Deus disse: você vai comer é do pó. Porque se o homem me conhecer, não vai te dar alimento nunca mais. É um princípio, irmão. Efésios, no capítulo 5, nós vimos no capítulo 2, os desejos da carne. Carne é pó. Os nossos desejos são o alimento de Satanás, que nos levam à desobediência, que é o alimento de Satanás. Então os nossos desejos são o mesmo que desobediência. Para nós cumprirmos os desejos da nossa carne, nós temos que desobedecer ao Senhor. E isso se torna alimento para o Satanás. E também Efésios 2 falou sobre os nossos pensamentos. Só um detalhe antes de lermos o capítulo 5, irmão. Os nossos pensamentos. As setas, as sugestões que o diabo lança sobre nós podem ter prosseguimento ou não, dependendo das nossas atitudes.
Se ele lança uma seta, um pensamento sobre nós, e aquilo se torna na manifestação da nossa carne, geramos pó para ele comer. Geramos um alimento que vai fortalecê-lo e virá sobre nós as consequências disso. E o capítulo 5 vem e nos mostra, primeiro verso: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isso, nenhum devasso ou impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Irmão, nós temos um texto em português que só pode ser entendido com a nossa mente limitada. E a nossa mente limitada, quando lê que Deus, na sua ira, dará o troco ao homem, nós só conseguimos nos lembrar dos parâmetros que nós temos nessa terra. De alguém nervoso, e que agora você vai ver, você vai ver, você vai ver. Mas Deus não está nessa mesma posição. A expressão em português, a ira do Senhor veio sobre os filhos da desobediência, não significa que Deus ficou nervoso e irado, eu não aguento mais, vai, toma, menino. Não. A ira do Senhor é algo tão perfeito, é algo tão maravilhoso, e nós não alcançamos, nós não a conhecemos. Nós só conhecemos ira como raiva, eu estou irado, não mexe comigo. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Deus é amor, puro amor. A ira de Deus é um instrumento que manifesta o que há de errado no homem. A ira de Deus é um posicionamento e uma ação de misericórdia de Deus para conosco. Deus não fica irado e manda trovão, como às vezes nós aprendemos desde criança. Deus não fica irado e manda um acidente que mata todo mundo. Deus não fica irado do jeito que nós imaginamos nós. Deus estabelece um padrão que faz com que tudo o que semeamos volte para nós, para ser colhido. Não porque Deus é mau, mas porque Deus quer nos ensinar um princípio imutável do mundo espiritual. Não alimente Satanás com aquilo que ele vai fazer contra você. Porque se você enviar para ele esse alimento, virá a consequência. Toda ação tem uma reação. Toda causa tem um efeito. Se você quer ser autogoverno, você vai entrar na desobediência. E a desobediência é um dos alimentos que sustenta Satanás. E se você está sustentando na palma da sua mão, pode ter certeza que ele faz o que quer com você. Não é você que faz o que quer com ele porque ele está comendo na sua mão. É ele que faz o que quer com você porque você está dando de comer a ele. Você está alimentando Satanás na sua vida. Irmão,
Todas as vezes que eu desobedeço, todas as vezes que você desobedece a uma palavra de Deus, sabendo ou não, estamos alimentando Satanás de pó. Aquilo que é nosso, nossas ações, nossas atitudes, o que nós produzimos, vai retornar sobre nós como maldição, como prejuízo, como destruição, como o exemplo da fábrica, da natureza e de tantas coisas. Agora, se nós não dermos esse alimento a Satanás, pode ter certeza que ele perde as forças no nosso território. O diabo perde as forças no nosso território. Viver a vida cristã não se trata de um conjunto de atividades lindas. Venci o pecado, glória a Deus, aleluia, estou mais santo, já não estou pecando mais nesta área, aleluia, glória a Deus, Deus está alegre comigo. Não, não se trata só disso, irmão. Vencer o pecado é uma consequência. A nossa caminhada na vida cristã pode ser pautada por uma única questão: eu quero o reino de Deus sobre mim, e eu vou seguir este governo, custe o que custar. Eu não quero outro governo sobre mim, eu não quero outro rei sobre mim, eu não quero eu mesmo me governando, eu quero obedecer aos princípios do governo do reino de Deus, de forma irreversível, inquestionável, porque eu abomino qualquer tipo de desobediência, porque estou aprendendo que a desobediência é um dos nomes do pó com que Satanás se alimenta. O Senhor não estava falando que ele vai comer gente. O diabo não come gente porque o diabo é um espírito. E o diabo mesmo nem está aqui, ele não é onipresente, ele não vai perder tempo com uma coisinha menor. Ele está lá no alto comando. Existem demônios que atuam para ele em todas as suas hierarquias espirituais. Mas eu preciso entender uma coisa: o reino dele, o maligno, se alimenta de pó. E eu posso cada dia mais, não é conseguir vencer o diabo, eu consegui vencer o diabo. Não, porque isso não resolve nada. Porque isso nos leva a um esforço de vida santa que eu não posso, não posso. Senhor, eu vou vencer. Sai tentação. Passou, amém. Isso não é vida cristã. Isso é um martírio, irmão. E aí vale a pena a frase que eu li outro dia: a ignorância é uma bênção. Graças a Deus eu não sei de nada, não penso nada, não sinto nada. Que bom que eu sou ignorante. Mas para Deus, os homens são todos indesculpáveis. Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro. O Senhor nos mostra claramente: o Espírito Santo está sobre toda a terra. Até o ar que nós respiramos vem de Deus. E não tem um ser humano sequer que, parando para pensar, não chegue a essa conclusão: tem alguém acima de mim, tem uma fonte de vida. Porque qualquer ser humano, na hora da morte, clama por ele. Ai, meu Deus! Somos indesculpáveis. Senhor, então minha situação é outra. Eu não sei o que obedecer. Na verdade, eu não tenho nem força. Eu até queria, Senhor, mas olha, me dá uma preguiça de ir. Eu até frequento um tempo, eu vou na igreja, mas depois eu sei que eu tenho que frequentar. Não tenho que frequentar nada, irmão. Nem eu e você temos que frequentar nada. Quem frequenta alguma coisa é sendo de macumba. Quem frequenta alguma coisa é reunião do partido. Nós não frequentamos igreja, nós somos a igreja. Nós
somos o templo do Espírito Santo, nós somos o culto a Deus, nós somos o altar a Deus, nós somos a habitação do Deus Altíssimo. Eu sou a igreja do Senhor, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos. E se eu sou dele, eu tenho que ser dirigido, governado por ele. Eu abomino a desobediência. Eu não quero outro governo, eu não quero sugestão, eu não quero pensamentos, eu não quero a obra da minha carne. Eu quero o reino dele, implantado, se ampliando na minha vida. Eu quero só o governo de Cristo na minha vida, porque a partir de hoje, eu quero ampliar mais, em todas as áreas da minha vida, a obediência a Cristo Jesus. Porque antes, eu era filho das trevas, e eu andava segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas agora eu fui alcançado por Jesus. Eu não preciso viver uma vida sofrendo as consequências das minhas próprias desobediências. Não preciso sofrer as consequências dos desejos da minha própria carne. Eu posso viver uma vida diante do altar do Senhor. Eu posso viver uma vida debaixo do governo do Senhor. Eu vou abrir mão de muitas coisas que a minha carne quer. Eu vou abrir mão de muitos sonhos que eu até poderia ter. Eu vou abrir mão de muitas coisas que eu gostaria de ter, mas o que Deus tem para mim é infinitamente maior e melhor, é eterno, é divino, e eu quero o governo dele. Eu não quero o governo de nenhum outro espírito, eu não quero o meu próprio governo, eu quero o governo dele. Eu quero abominar e abandonar todo tipo de desobediência na minha vida. Eu quero obedecer ao Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. O texto mais cinematográfico, hollywoodiano, mais poderoso, espetacular da Bíblia, talvez seja o Apocalipse. Dramático, tempestuoso, aterrorizador, amedrontador, uma incógnita, misterioso, o Apocalipse. Mas hoje, se lemos as 7 trombetas, nós estamos vendo patente aos nossos olhos que aquilo que parecia mistério já aconteceu diante dos nossos olhos. Primeira trombeta, saraiva e fogo, 1/3 da terra destruído, queimada toda a erva verde da terra, e o fogo misturado com sangue. Hoje nós vemos centenas e milhares de fotos de florestas no mundo inteiro. 2/3 de toda a terra já estão devastados pelo fogo, aonde nos incêndios e florestas os animais são mortos por causa dos galhos retorcidos, da fuga desesperada pelo fogo, e o sangue misturado com o fogo. São coisas tão simples, mas são consequências dos nossos próprios atos, porque o diabo se alimenta do pó. É daquilo que fazemos que o diabo se alimenta e gera toda a maldade, toda a destruição. Senhor, eu quero parar de alimentar Satanás com a minha desobediência. Quero pedir que você esteja orando, que nós estejamos orando. Nós não estamos num campeonato de quem consegue agradar a Deus, de quem consegue ser santo, de quem consegue cumprir todas as leis evangélicas. Nós não estamos. Mas também não podemos estar debaixo desse mesmo campeonato no comércio, na profissão, nas amizades, nos relacionamentos. Não podemos. Não podemos sair por aí como batalhadores tentando o jogo da vida. Isso não é para um filho de Deus. Porque um filho verdadeiro recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o reino é o governo. Não é o contexto ou o segmento evangélico. Não é a denominação ou os padrões e hábitos religiosos. Não, é o reino, o governo. Adão e Eva poderiam ter dito: Satanás, mesmo que você traga algo maravilhoso, eu já tenho um governo sobre mim, fora. Eu e você
podemos fazer isso hoje. Em todas as áreas da nossa vida, inclusive aquelas que nós já estamos colhendo fruto maldito. A qualquer momento, eu e você podemos dizer: Satanás, você não come na minha mão mais. O Espírito de Deus vai me mostrar tudo que há em mim e que porventura é alimento do diabo. Pecado, desobediência, comodismo, letargia, cegueira, murmuração, qualquer um dos frutos da carne que podemos ver claramente na palavra de Deus. Conversas vãs, inveja, promiscuidade. A Bíblia vai nos mostrando consequências de morte. Eu não quero mais alimentar de pó o maligno, a maldade. Você pode chamar de outra coisa e vai dar certo do mesmo jeito. Eu não quero alimentar mais o fracasso. Eu não quero alimentar mais a confusão. Eu não quero alimentar mais a vida enrolada, embaraçada, problema. Eu não quero alimentar mais a intriga, a briga. Eu não quero alimentar mais o ódio. Eu não quero alimentar mais as consequências, as ações de Satanás, do maligno. Se o pó pode levar o nome de desobediência, o diabo não terá mais o que comer. Pode dizer isso ao Senhor. Se não é um campeonato para descobrirmos quem vence e quem consegue, nós podemos crer que é uma graça que é derramada. É graça do Senhor. Somos pecadores mesmo. Mas o fato de sermos pecadores, há muito já deixou de ser alimento para o diabo. Porque se éramos pecadores, se somos pecadores, somos também redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não é porque eu não peco, mas é porque o governo do meu Deus é absoluto sobre a minha vida. Como é que eu devo me vestir, Senhor? Que linguagem eu devo ter? Como é que é o teu padrão para os negócios? Não é porque eu quero vencer o pecado como um bom crente. Não, é simplesmente porque eu desejo, eu amo o teu governo sobre mim. O teu Espírito me capacitará, porque é graça. Andai no Espírito, diz o Senhor, e então não satisfareis a concupiscência da carne. Não é, seja santo, e então Deus se alegrará com você. Não, Senhor, eu não consigo. De mim mesmo não tem jeito. Mas se eu me submeto à obediência do teu governo, tudo muda, porque o Senhor passa a ser o governo, o reino sobre a minha vida. E esse governo tem um exército poderosíssimo. Esse governo tem escolas maravilhosas dirigidas pelo Espírito Santo. Esse governo tem terras maravilhosas que prosperam, que frutificam, que trazem alimento, que trazem sustento, que trazem vitória. Eu não abro mão do governo de Cristo sobre a minha vida. Digo não a toda dimensão de desobediência. Algo muito prático, irmão. Se eu verdadeiramente estou falando com Deus que vou obedecer o seu governo, eu preciso imediatamente tomar conhecimento do seu estatuto, dos seus mandamentos. Que em português pode parecer alguém que mandou, por isso chama mandamento. Mas no texto bíblico,
diz respeito a diretrizes sábias, maravilhosas, perfeitas, agradáveis, boas, frutíferas, que se eu entrar por elas, eu serei o primeiro a colher frutos de alegria, de bênção. Eu quero, Senhor, nesta semana, mergulhar mais no conhecimento da tua cartilha. Não é das regrinhas de como não pecar, ou de como viver como um bom crente evangélico. Não, Senhor. É a tua lei cravada no meu coração, implantada pelo teu Espírito Santo. Enquanto eu leio, enquanto eu estudo, enquanto eu ouço, mas é o teu Espírito livremente trabalhando no meu coração. E eu prostrado no teu altar, diante de ti, te adorando, te ouvindo e te obedecendo. Se há áreas na tua vida que você vai fechar as portas para a desobediência, fique de pé. Se há questões que você vai passar a buscar com fome e com sede o que o reino de Deus diz, fique de pé. Assuntos na tua vida, talvez coisas crônicas, que você nunca buscou saber o que é que Deus diz acerca disso, você vai buscar saber, então fique de pé. Eu estou dando uma prova, Senhor, de que verdadeiramente eu quero o teu governo e vou obedecer. Eu quero saber o que é que eu tenho que obedecer. Pode começar a dizer, Senhor. Levante as tuas mãos e fale isso com Ele pessoalmente. O maligno, a serpente, come do pó, se alimenta do pó. Eu que sou o pó, se não der alimento a ela, ela vai morrer perdendo as forças, vai perder o território. E aquele que pisou a sua cabeça, Jesus Cristo, esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Eu quero obedecer o teu reino, Senhor. Levante as suas mãos e diga isso pessoalmente a Ele. Não deixe teu pensamento vaguear por nenhum outro lugar, mas dirija o teu pensamento ao Senhor e as tuas palavras ao Deus eterno todo-poderoso. Renova-me, Espírito de Deus, vem intercede por mim. Quero salmodiar, cantar a ti, expressar o meu louvor. Renova-me, Espírito de Deus, vem intercede por mim. Renova-me, Espírito de Deus, vem intercede por mim. Quero salmodiar, cantar a ti, expressar o meu louvor. Quero me alegrar, em tua presença quero saltar. Quero me alegrar, em tua presença quero dançar.
entre os santos do Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, entre os santos do Senhor. Pois cura e vida em ti, meu Deus, como é precioso o teu amor. Em tua presença quero saltar, quero me alegrar. Em tua presença quero dançar. Quero seguir teu caminhar e em tudo te exaltar. Tua presença quero saltar, quero me alegrar. Em tua presença quero dançar. Quero seguir teu caminhar e em tudo te exaltar. Renova-me, Espírito de Deus, vem intercede por